Honorários ad êxito. Honorários ad êxito, ou cota litis, ou do valor da causa, também você tem um limite. Pelo Código de Ética, você só pode cobrar até 50% do proveito econômico se você patrocinar a causa. Ou seja, chegou lá um cliente para mim com o nome sujo no SPC e no Serasa. E ele não tem nenhum vínculo com a empresa. E aí ele não tem condição de pagar nenhum inicial. Eu só faço então um ad êxito. E aí eu falo, olha, então vou cobrar 30%. Enquanto você ganhar, a gente cobra 30%, eu recebo 30%. Ele, beleza. Mas eu posso cobrar 50% quando? Quando eu patrocinar a causa. E quando eu patrocinar a causa, você vai poder extrair até 50% da causa. E aí você tem que ficar bem atento no seu contrato, que nessas causas ad êxito, só ad êxito é quando o cliente sai e te deixa. Porque só foi ad êxito, ele não gastou nada com você, ele não gastou R$1 com você. Aí ele não gastando nem R$1 com você, sabe o que acontece? Ele tira você, ele acha que você não vai pagar. Não tem que te pagar não, se ele te tirar, que entra outro, o outro não explica, às vezes não tem ética de explicar, ó, se você me sair desse advogado, eu vou entrar no outro. Eu não me lembro o dia que eu entrei numa causa de outro advogado, a não ser que o próprio advogado tenha pedido ou saído. Eu não entro em causa de outro advogado que já está em andamento. Eu explico para o cliente, ok? Eu não entro, a não ser que o próprio advogado manda ele consultei o outro ou me passa um subestabelecimento. Eu não entro em causa que já está em andamento de outro advogado. Eu tenho ética. Isso dá muito problema para você, para o seu cliente, porque o cliente vai ter que pagar 2 ou 3 advogados e no final o cliente vai ter que receber nada. Então você vai ficar atento a isso, coloca uma cláusula lá. A seguinte, a dica que eu vou dar para você, coloca uma cláusula no seu contrato que caso ele deixe o seu patrocínio sem justa causa, provável, sem demonstrar culpa ou algum dolo, né, do advogado, ele não pode te tirar, ele vai ter que te pagar o valor total. Então ele chegou lá, antes da sentença, ele te tirou e contratou outro advogado, ele vai ter que pagar os 30%, os 50% que você contratou com ele. Ok? E aí você vai deixar uma cláusula lá dizendo assim, ó, que ele renuncia à impenhorabilidade do salário e que ele renuncia a bem de família daquilo que você está pleiteando. Vamos supor que você entra com ação de inventário e você cobre lá, geralmente se cobra de 5% a 7%. Aí você cobra 15%, porque você está financiando o inventário, está fazendo certidão, fazendo tudo. Aí pega aquela causa lá, dos R$500 mil, e na hora de receber, de te pagar, o cliente não quer vender. O cliente não quer vender para te pagar. Aí você tem no contrato já a cláusula de renunciando ao bem de família. Porque aí você vai executar ele normal, o juiz fala, não, esse bem é de família, não pode vender para te pagar não. Aí você colocou no contrato que ele renunciou ao bem de família. Ou não pode penhorar o salário dele, aí você colocou no contrato que cláusula de impenhorabilidade de salário, renuncia, então você pode chegar e penhorar o salário do seu cliente que não pagou. Onde vai acontecer o problema vai ser nesses contratos ad êxito, que o cliente vai te tirar porque ele acha que não tem que te pagar, porque você não ganhou a causa ainda, não saiu a sentença, certo? Vai acontecer isso. Então é onde você tem que se preparar nas ações ad êxito. E você vai cobrar até 50% nos ad êxito. E como você vai extrair para poder cobrar 50%? Eu uso essa estratégia e você vai aprender aqui agora. Essa dica que eu vou ensinar para você aqui agora. Você vai ter que perguntar para o cliente o que ele espera do seu escritório, o que ele espera dessa causa. Por que o cliente fala assim, olha, eu quero limpar meu nome. Limpando meu nome tá bom demais, eu nem precisava de dinheiro. Então eu falo, tá bom. Então vai ficar assim, eu vou pedir para limpar seu nome e o que entrar, metade é minha, metade é sua. Tá bom? Se entrar 10 mil, 5 mil, 5 seu. Se entrar 20 mil, 5 mil, 5 seu. Aí, opa, beleza, o cliente fala, beleza. Aí se você conseguiu extrair dele, que para ele o dinheiro não faz diferença. Então você consegue entender, na mente dele, ele consegue cobrar até 50%. Ah, não, eu quero limpar meu nome, o cliente vai falar, mas eu também queria uma indenização, né? Era bom a indenização. Aí você cobrar 50%, ele pode achar muito. Aí você cobra 30%, porque ele já está demonstrando que ele quer uma indenização, que ele quer algo. Então você tem que aprender essa jogada para você cobrar 50%. E pode cobrar 50%, coloca a cláusula de sigilosidade e você pode cobrar 50%. Na hora lá,
de pagar, pode acontecer do cliente querer pedir reduzir. Isso aí é sem ética. Já aconteceu logo no meu início da advocacia, um cara malandro que só, que aí ele contratou, eu cobrei 30% e na hora de pagar, ele, não, você quase não teve trabalho, não sei o quê, 30% é muito. Eu falei, meu querido, tá com contrato. Eu tenho muita causa para te dar ainda, querendo usar a ganância. Né? Eu tenho muita coisa para te passar, coisa nenhuma. Era só malandragem, malandro mesmo. E eu falei, não, o contrato está no contrato, meu querido. Foi 30%, é o 30%. Você aceitou, está no contrato. Não tem como eu mudar e passo o dinheiro para ele. Descontando já os 30%, que é o seu direito de retenção. Certo? Combinado assim? Então, a Diese fica bem atento. Extrai do que ele quer. Tira do que ele quer para você poder cobrar 30%. Existe uma discussão de que, se, um exemplo, você pegar um ad êxito de 50%, financiar a obra, vou financiar um ad êxito de 50%, aí você pega um ad êxito de 50%. E aí, você, 100 mil reais, você ganha aí 15% de honorários. E aí você pega 50 mil mais 15 dá igual 65. E o cliente ficou com 50. E aí lá diz que você não pode ganhar mais que o cliente. Então tem essa discussão falando assim, mas espera aí, você ganhou 65, o cliente seu ganhou 60. E aí, tá errado isso. Então tem discussão, tem decisão dizendo que você não pode. Aí o juiz vai arbitrar, vai cair esses 50% que você cobrou, ok? Esses 50% que você cobrou vai cair para 30%. O juiz vai fazer isso. Porque você não pode receber mais do que os 65. Você vai poder utilizar isso aí quando for atacar. Okay? Quando você vai atacar, você vai poder utilizar isso aí. Infelizmente, eu utilizei isso aí contra o nosso companheiro. Infelizmente, ele não quis me atender. Eu falei que eu queria falar com ele, eu queria negociar com ele. Segundo uma situação igual a essa aqui, e que ele recebeu 65 mil, o cliente recebeu só 50. E o cliente falou que não contratou 50, não tinha esse contrato de 50. O cliente falou que não tinha esse contrato de 50%. Eu pedi esse contrato, pedi para ele onde é que está esse contrato. Enfim, infelizmente ele teve que devolver para o cliente esse valor, porque o juiz fixou apenas 30%, porque ele não tinha um contrato de 50% e ele tinha recebido mais do que o cliente. Então, tem essa discussão, certo? Já tem outros que não, que falam, não, você tem que receber mais 50% dos contratuais. O que você ganhar de sucumbência não entra no jogo inteiro. Então, se eu ganhei 50 mil, o cliente ficou 50 mil, o de sucumbência não entra nessa jogada. Porque o de sucumbência não entra nessa questão do código de ética. Então, você vai poder vivenciar esses tipos de situações, você vai poder utilizar esse argumento, existe esse argumento de que a de êxito não pode passar de todo o conjunto, contando com os honorários de sucumbência, não pode ganhar mais que 50% que o cliente. E já tem outros que dizem que pode ganhar porque é sucumbência. Então você vai poder utilizar essas duas estratégias para você.